Saúde, meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, como já havíamos combinado, gravando a aula 2. E nesta segunda-feira nós iremos direto para a aula 3. Pulando assim, essa aula 2, que os irmãos vão assistir online em casa. Certo? Vamos dar início nesse momento, começando com uma oração em nome de Jesus, para que Deus esteja abençoando a nossa aula e assim a gente possa dar início. Oremos, meus amados irmãos. Pai querido e Pai amado, muito obrigado ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra nesse momento. Nós somos dependentes da Tua ajuda, da Tua misericórdia, do Teu auxílio. Abra, Senhor, e ilumine a nossa mente para que possamos aprender, entender, se apropriar. E que o Senhor nos capacite pelo Espírito Santo e pela Palavra para fazermos a Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Nossa aula 2, irmãos, nós vamos falar sobre os livros históricos. Certo? Vamos introduzir o assunto. Vamos falar sobre o período em que foi escrito esse livro, né? A gente não tem como zerar esse conteúdo, é muita coisa, mas as coisas mais importantes e principais nós estaremos mencionando e vendo aqui, certo, irmãos? E vamos falar um pouco sobre a divisão dos livros, a síntese desses livros e encerrar com o esboço, certo? Vamos lá. Os livros históricos compreendem um período de formação de Israel como nação, desde a conquista da terra de Canaã até a repatriação, dos judeus após o exílio, compreendendo um longo período de aproximadamente 1000 anos. Nestes livros encontraremos o registro histórico de uma época que foi marcada pelo fim do período teocrático e o início da monarquia de Israel, que a exemplo de outras nações antigas também foi governada por reis, líderes máximos da nação, que exerciam por meio de seu governo influência sobre o povo, né? Então, os livros históricos, eles compreendem esse período, né, da chegada e conquista de Israel na Terra Prometida. Vai mencionar também o período em que ela passa a ser governada pelos reis, né? Quando o povo pede para Samuel um rei e Deus, atendendo à oração e ao pedido do povo, concede Esaú, e em seguida inicia então o reinado de Davi e a sucessão por seus descendentes. Certo, irmãos? Então, os livros históricos vão alcançar esse período e também vai mencionar o período pós-exílio, ou o período durante o exílio, né? Toda essa trajetória até o povo voltar, reconstruir templo, etc. e tal. Todos esses períodos, eles são mencionados nesses livros que são conhecidos como os livros históricos. Para muitos, Heródoto é considerado o pai da história, porém, ao analisarmos os relatos históricos registrados ao longo dos séculos, podemos facilmente perceber que as primeiras anotações históricas não deveriam ser atribuídas aos gregos, mas sim aos hebreus, que antes de Heródoto iniciar os seus escritos históricos já havia escrito a sua história, né? Então Israel, muito antes de Heródoto, que é um filósofo historiador grego, Israel já estava produzindo literatura histórica, que é a própria história do seu povo. Certo, irmãos? Primeiro período. Os 12 livros históricos compreendem o registro da trajetória do povo de Israel desde a sua entrada na Terra Prometida até o retorno do cativeiro babilônico, de Josué até Reis. Com exceção de Ruth, esses livros são classificados como
profetas anteriores no cânon judaico. Lembra, irmãos, que na aula anterior e também na matéria anterior, síntese 1, a gente tem o Tanash. Lá no Tanash, esses livros que a gente vai estudar agora não são conhecidos como os livros históricos, eles são conhecidos como profetas anteriores, certo, irmãos? Mas na nossa compilação, na nossa forma de organização, nós chamamos eles de históricos, porém o conteúdo é o mesmo, como a gente já estudou por várias vezes. Esses livros narram o desenvolvimento do reino de Deus na Terra Prometida, até o cativeiro da Babilônia, cerca de 900 anos. Josué narra o período da entrada de Israel em Canaã através da conquista, divisão e estabelecimento na Terra Prometida, sendo este um líder que andava segundo os ditames, né? A orientação divina. Nós encontramos isso em Josué, no capítulo 5, verso 13 ao 15. Ora, Josué sempre, na maioria das vezes, buscou orar, buscou a direção de Deus para tomar as decisões. O Deus Trino aparece a Josué como o príncipe do exército do Senhor. Através dessa aparição, Josué teve certeza de que o Senhor era o responsável por esta obra. Então, o livro de Josué, que é o primeiro livro dos 10 livros, que são os livros históricos, vai narrar justamente esse momento em que o povo tanto tem a transição de liderança, quanto passa pelo período de mudança. Eles têm muitas mudanças. Primeiro, que Moisés, o grande líder, morre. Segundo, que não é mais a mesma geração que saiu do Egito, que está ali contribuindo na questão de população de Israel. Não é mais aquelas pessoas que saíram do Egito. Agora são seus filhos, seus netos, que agora já estão adultos, se tornaram líderes, se tornaram pessoas responsáveis, e agora são o povo. Além da liderança de Josué, além da liderança de Moisés, que vai mudar para Josué, além dessa questão, né, de renovação da população de Israel, também é um período em que eles passam de nômades e se tornam pessoas estabelecidas. Eles deixam de circular em volta do deserto, e agora, com a direção, com a ordem, com a orientação divina, eles vão tomar posse, vão conquistar a Terra Prometida, e isso vai gerar muitas mudanças. As guerras, elas eram dependentes. Por exemplo, se um inimigo se levantasse contra Israel enquanto estava peregrinando, eles precisariam guerrear. Então não era uma coisa constante, não era uma coisa do cotidiano normal. Agora que eles vão entrar para a Terra Prometida, isso não é mais uma opção. Eles agora é que vão adentrar a terra de outras pessoas para conquistá-la segundo a palavra de Deus. Então isso já é uma mudança também que o povo vai sofrer. E além disso, né, eles vão deixar de ser nômades e agora vão ser fazendeiros, vão ser agricultores, vai mudar completamente o estilo de vida daquela nação, daquele povo, e isso tudo vai gerar uma transformação, é um período de transição, um período de transformação. Josué é um período de transição muito forte em relação ao povo. É por essa razão que Josué olha para aquela nação e fala: olha, vocês decidem quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Parece que ele está falando com um povo diferente. Parece que não é o Israel que viu as pragas que Deus enviou no Egito. Parece que não é o Israel que viu as codornizes, que viu as águas de Mara ficarem doces, que viu todos aqueles milagres sobrenaturais que passaram no deserto. Parece que não é. Irmãos, e não é. Não é aquele povo. É outra geração. E essa outra geração vai precisar tomar a sua decisão pessoal de seguir ou não a Deus. Não é um acontecimento natural, porque são filhos de israelitas, servirão a Deus. Isso aí não é um processo natural. Isso é um processo que envolve tanto a educação dos pais quanto a decisão dos filhos.
Os pais podem educar e os filhos podem decidir ao contrário, certo? Ou os pais podem negar a educação e isso acabar acarretando que os filhos não necessariamente vão escolher servir a Deus por causa da educação. Então tem todo esse processo que envolve o livro de Josué, que é o povo passando por uma renovação, passando por uma transição de liderança, de cultura, de decisão, e é um livro riquíssimo que pode ser estudado e transmitir lições maravilhosas para as nossas vidas. Teologicamente, neste texto temos uma teofania. Lá no texto de Josué, irmãos, onde Deus aparece como o Senhor dos Exércitos, o anjo que está ali na frente dizendo, olha, eu sou o general desse exército que está marchando em direção a essa conquista. No tocante a esse texto, nós pensamos o seguinte: isso é uma teofania, pois se trata da aparição. Pois se esta aparição fosse de um anjo, ele não poderia aceitar a adoração. Entretanto, Josué se prostrou e o adorou, e não foi reprimido por esta atitude, o que leva-nos a crer indelevelmente que se trata de uma teofania, né? Ou seja, é uma manifestação da pessoa de Deus para Josué. O que é confirmado no mesmo livro, né? Josué no capítulo 6, versículo 9. Neste encontro, o Senhor ensina a Josué as estratégias necessárias para a tomada da cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, cujos muros englobavam uma área de 3 hectares. Portanto, grande parte de seu povo vivia nas redondezas, cidade muito fortalecida, com muros enormes. Jericó era importante pelo tamanho e riqueza, estando localizada na rota de entrada da região de Canaã e, por isso, bloqueava o acesso dos israelitas à terra prometida. O período compreendido entre a conquista da terra de Canaã e o estabelecimento da monarquia é conhecido como período pré-monárquico. Então, nós sabemos que, a partir do momento que Josué ele se torna líder, ele é o primeiro juiz, certo? Vai entrar o período dos juízes, que são homens e mulheres de Deus, que julgavam o povo e eram uma figura de liderança na sociedade. É um período teocrático, porque todas essas decisões, elas não estão subordinadas ao juiz. O juiz está subordinado à lei, aos mandamentos, aos ensinamentos, e ele só faz aplicar a lei de Deus ao povo, assim aplicando justiça para a sociedade. E esse período é o período pré-monárquico, em que o povo ainda é governado em tese por Deus. Nós vamos ver isso em relação a Samuel, quando Samuel decidia fazer alguma coisa, decidia ungir alguém. Quando Samuel ia fazer algo na sociedade daquela época, na sociedade israelita, ele não fazia porque desejava, ele fazia porque Deus orientava a fazer isso. Certo, irmãos? Então, o último dos juízes vai ser Samuel, que quando ele vai ungir quando ele vai ungir Saul, às vezes eu confundo Esaú com Saul, mas nesse caso é o Saul, certo? A raiz do nome é a mesma. E quando ele vai ungir Saul, então o período dos juízes vai se encerrar e vai se iniciar o período da monarquia em Israel, a pedido do povo. Era o povo que queria, né, irmãos? Nem sempre que o povo quer é realmente o que o povo precisa. Os livros históricos são 12, agora eu falei que era 10, né? Perdão, irmãos, não são 10, são 12. Desde Josué até Esther, onde registram a história do povo desde o seu estabelecimento em Canaã até o retorno do cativeiro babilônico, contando com riqueza de detalhes a trajetória do povo de Israel. Desde Josué até Reis,
Apenas com exceção do livro de Ruth, esses registros são classificados como profetas anteriores na Tanakh, a Bíblia hebraica. Evidência científica. Muitos historiadores demonstram um grande preconceito em relação à Bíblia e preferem não aprofundar-se nos relatos históricos da civilização pré-grega, alegando que não encontram substanciação científica que justifique tais estudos. Os egípcios e os babilônios, mesmo sendo civilizações mais antigas, ficaram muito distantes dos hebreus na parte histórica, pois mesmo que os seus escritos antigos sejam numerosos, eles não foram ordenados de maneira sistemática e científica. Logo, eles acabaram por não deixar sua história relatada. Então, de forma histórica, diferentemente dos hebreus, que viam os acontecimentos humanos sob tom profético, ou seja, criam no futuro, mas para isso guardavam os preceitos da lei, pois através de seu valor histórico, ela gerava mudança de vida e mais apego a Deus. Ou seja, irmãos, quando você vai estudar a cultura babilônica, egípcia, você vai encontrar muito conteúdo, muito desenho, principalmente no tocante à religião deles, tem muita coisa produzida. Porém, essas civilizações elas não tiveram a preocupação de sistematizar a história deles, de organizar em eventos cronológicos. Eles não tiveram essa preocupação de deixar um registro literário que desse base para futuras gerações. Não se pensava nisso, certo, irmãos? Para ter acesso às informações anteriores. Foram nações poderosíssimas que conquistaram, que imporam a sua força, que realizaram estratégias de guerra e conquistas extraordinárias, e isso eles registraram muito bem. Porém, não existe uma literatura sistemática ordenada de forma cronológica para se entender o desenvolvimento total do surgimento até a sua amplitude imperialista, certo? Porque eles vão se tornar império, vai se tornar o Império Egípcio, vai se tornar o Império Babilônico e outros impérios assíricos, vão se tornar extremamente grandes, influentes, importantes na história da humanidade, e de alguma maneira eles vão registrar isso, mas somente o momento em que eles se tornam império. Anterior a isso, os registros são escassos, certo? No tocante ao povo de Israel, isso é o oposto. O povo de Israel tem uma tradição muito forte, quando já ainda lá no Egito, e também por Deus lá com os pais de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, já tinham uma orientação de promessas, porque de vocês virão uma nação, de vocês surgirão reis importantes, nações. Então, para deixar essa memória, para deixar esse registro para as nações que Deus prometeu que viria, eles já tinham a prática da tradição oral e também já alguns escritos, né? Lembrando que os primeiros escritos, irmãos, existentes, eles datam ao período patriarcal, ao período de Abraão, Isaac e Jacó. Nesse período, irmãos, a língua escrita já estava desenvolvida. Existem muitos registros de alfabetos, muitos deles ainda não continham vogais, porém já eram sofisticados o suficiente para relatar poemas, para relatar histórias, para relatar orientações, ensinamentos. Então, muitos, inclusive o próprio livro de Jó é um desses registros históricos que datam a esse período, que é o período patriarcal. E por essa razão, por esse motivo, muitos estudiosos eruditos acreditam que quando Moisés vai escrever o Gênesis, ele não escreve o Gênesis apenas de tradição oral. A maior parte vai conter e vai ser influenciada
pela tradição oral, mas alguns desses registros eles se baseiam em escritos daquela época que já eram anterior, que data que se aproxima ao período dos patriarcas. Conteúdo. Apesar do grande conteúdo aferido, podemos lançar luz sobre a divisão sistêmica dos livros históricos, para que, com isso, o estudante possa melhor compreender os primórdios da história judaica. Tomar água porque está quente, a garganta já rápido vai embora. Só um minuto, irmãos, que eu tenho que esperar carregar aqui. A ênfase teológica deste período consiste na formação do povo de Israel em seu registro de vida. Haja vista que o conhecimento do passado leva-nos a uma melhor compreensão do presente, conduzindo a uma melhor projeção de nosso futuro. Conquanto que este fato pode ser facilmente percebido na história dos povos antigos, em especial dos hebreus. Ou seja, Deus foi inspirando os escritores bíblicos, foi inspirando os autores dos livros com o objetivo de mostrar para as futuras gerações a sua relação com os seus ancestrais, para exemplificar qual é o plano que ele tinha para com eles. Quando um judeu do período pós-exílio tem acesso aos livros sagrados, principalmente no tocante ao Pentateuco, aos livros históricos, eles vão encontrar a relação de Deus com seus ancestrais. Eles vão poder olhar e ver como que Deus tratava com os judeus, com os servos de Deus que foram antes deles. E isso vai dar uma base para que eles compreendam como que eles devem buscar a Deus, como que eles devem servir a Deus. Existe já uma lei que orienta. Só que os livros históricos vão dar uma base da forma como os ancestrais deles obedeceram ou não obedeceram à lei e como que Deus reagiu a isso. É muito simples você negar uma lei porque você não conhece o seu antepassado e a forma como ele negou a lei, como você está negando agora. E você dizer, mas eu não sabia que isso era de fato verídico. Diferente de estar escrito, de estar registrado. Olha, o povo de Israel no Egito desobedeceu e sofreu. O povo de Israel entrou em Canaã e se corrompeu. Ao invés de servir e adorar a Deus, eles foram servir e adorar a Baal. E a consequência foi essa e foi essa. Então você tem agora esse registro, você tem acesso a essas informações e agora você pode perceber, né, pelo registro histórico, a veracidade do compromisso de Deus com a sua palavra. Nenhum outro povo do Oriente compreendeu melhor o ato de uma construção histórica. Mesmo os egípcios, babilônicos, ficaram muito distantes dos hebreus, como relata Cleide Francisco. Em seu livro, o nome do livro é Introdução ao Velho Testamento, e ele diz o seguinte: mesmo que seus escritos sejam numerosos e muitíssimos antigos, a matéria-prima que dispunha nos foi ordenada de maneira científica e histórica, de modo a nos deixarem um relato de seus feitos em termos históricos, conquanto que, diferentemente dos outros povos, os hebreus agiam conforme a orientação do divino, descobrindo cedo que todas as atividades do homem se desenvolvem conforme a orientação celestial, olhando para o futuro, sem, contudo, perderem o interesse pelo passado que sempre lembrava quando liam diariamente a lei do Senhor. Ou seja, foi um mandamento de Deus, foi uma orientação. Se você estudar no Pentateuco,
você vai encontrar registrado Deus falando com Moisés e orientando o povo no livro do Êxodo, dizendo que os pais eram responsáveis por ensinar os seus filhos a lei. E a lei contém história também. Eles tinham que memorizar, eles tinham que gravar. Olha, vocês têm que escrever nos umbrais da porta. A criança tem que memorizar, a criança tem que aprender. Então, esse processo, né, que facilitava inclusive a alfabetização das crianças naquela época, que era uma preocupação divina já, né, muito tempo atrás, né? Então a humanidade vai ter essa preocupação de alfabetizar suas crianças muito recentemente. As políticas públicas que tornam obrigatório a frequência das crianças à escola com o objetivo de alfabetização e letramento, elas não têm mais de 100 anos, certo? E nós encontramos aqui na Bíblia Deus orientando Israel, orientando que os pais deveriam escrever a lei nos umbrais da porta, em outros lugares, e ensinar os seus filhos a memorizarem aquelas palavras. Isso nada mais é do que um processo de alfabetização, e o povo era alfabetizado aprendendo a lei. Que coisa linda, né, irmãos? E isso gerou, irmão, uma estrutura histórica com base científica. O povo escrevia, irmão, de forma intencional, de forma organizada, de forma direcionada por Deus, deixando a obra de arte mais perfeita, a obra de arte da literatura mais perfeita do mundo, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia, em especial no que estamos referindo, o Antigo Testamento, dentro destes, os livros históricos. Vamos falar um pouco sobre os aspectos teológicos dos 12 livros históricos. Sob um prisma teológico, os livros históricos abrangem o período pré-monárquico, como já mencionamos anteriormente, passando assim pela teocracia, momento em que o povo era governado diretamente por Deus, monarquia, que é quando o povo passa a ter um rei, e em seguida a divisão do reino. Após a morte de Salomão, ele não deixou o reino bem orientado no que tange a sucessão, e isso abriu uma brecha para que o reino fosse dividido, ficando 10 de um lado e 2 tribos do outro. Haja vista que nesses registros encontramos assim as bases para a formação inicial da cultura judaica e, consequentemente, a formação de Israel. Entretanto, para que possamos compreender a divisão teológica do período, logo temos que compreender qual aspecto histórico permeia cada período da história de Israel. Primeiro, aspecto histórico. Período pré-monárquico, que vai de 1406 a 1050 a.C., aproximadamente 400 anos, 364, 340, 54, uma coisinha por aí. Esse período de séculos, certo? Foi regido pelos juízes. Nós vamos encontrar esse período registrado principalmente no livro de Josué e o livro dos Juízes, certo, irmãos? E uma parte deles em 1 Samuel. Quando conquistou a terra de Canaã, no período de bronze recente, o povo de Israel entrou na terra conduzida por Josué. Este sabia que esta conquista seria gradual e desencadearia no futuro reino de Israel. Este período ficou conhecido como teocracia ou governo de Deus. Entretanto, como esta conquista foi progressiva, logo os povos circunvizinhos a Israel não foram dizimados, o que desencadeou em uma terrível apostasia espiritual. Num período marcado por grande instabilidade, o que sucedeu em atitudes do povo que muito desagradaram ao Senhor,
com casamentos mistos, práticas de idolatria, socialização da cultura cananeia e misturas tanto de ordem moral quanto religiosa, com a morte de Josué em Juízes 24. Esta mistura atingiu as 12 tribos e logo se tornou necessário a instituição de uma nova liderança. Irmãos, o povo tinha lei, o povo tinha todo o registro histórico que eles tinham guardado, todas aquelas memórias, todos aqueles rituais, tudo que Deus viveu com Israel, deixou disponível para o povo, todo culto, toda lei, toda orientação, Deus deu para o povo e deu instruções claras, não se misturem. O fato de eu estar colocando vocês nesse lugar é porque as pessoas que moravam aí, elas chegaram ao limite de tolerância que eu tenho. Eu não tolero mais essas pessoas por causa das práticas abomináveis delas, por causa do comportamento imoral, por causa da perversidade, por causa da maldade deles. Eu estou enviando vocês para dizimar eles, para vocês herdarem aquela terra, porque eu não quero mais que aquele povo exista. Então não façam aliança com eles, não se tornem amigo deles e principalmente não abracem a cultura deles, não adorem os deuses deles, não se renda aos cultos deles. Essa era a orientação divina direta para o povo. E sabe o que o povo fez? Exatamente o que Deus disse que não era para fazer. E assim, irmãos, não precisou 100 anos, não precisou 70 anos. Foi logo a morte de Josué. Josué morreu, o povo se corrompeu completamente. O povo fez aliança com quem não tinha que fazer aliança, abraçou práticas demoníacas de sacrifício de criança a ídolos, abraçou, irmãos, o culto a Baal, e Deus falou: esse povo aí corrompido, né? Então é a partir desse contexto que surgem os juízes, né? Uma nova liderança precisou ser estabelecida. É desse contexto de vida que emergem os juízes, que no original hebraico significa sopt, ou líderes militares ou religiosos. Este período é marcado por grande estabilidade espiritual e durou aproximadamente 350 anos, o que compreendeu aproximadamente um grupo de 15 juízes, líderes que eram levantados por Deus para levarem o povo ao arrependimento diante da apostasia espiritual em que estava imerso o povo de Deus. Irmãos, isso se tornou um hábito de Israel em 350 anos. Enquanto o juiz estava vivo, Israel, e não total Israel, né? Boa parte, a maioria talvez, dos judeus, dos israelitas, seguiam, adoravam e serviam a Deus. Bastava um desses juízes morrer, irmão, e o povo se depravava, o povo se perdia, se desviava, se lançava nas abominações que Deus tanto orientou que eles não abraçassem. Então, assim, foi indo de juiz em juiz. Enquanto tinha um juiz, o povo se arrependia e voltava para Deus. O juiz morria, o povo se desviava. Deus levantava outro juiz, o povo se reconciliava, se arrependia, chorava. Logo que o juiz morria, o povo se desviava, o povo se lançava nas práticas mundanas, perversas, satânicas, né? E Deus, com a sua grande misericórdia, foi levantando homens, até que chegou o momento em que esse período precisou se encerrar. O fim deste período é marcado pela instituição da monarquia, onde Samuel consagra Saul como o primeiro rei de Israel. E nós encontramos isso, irmão, em 1 Samuel, no capítulo 8. Período monárquico. O período monárquico, irmão, vai de 1050 a 913. Antes de Cristo, né? Então nós temos aí aproximadamente
120 anos, aproximadamente. Este período tem início em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 24, com o estabelecimento da monarquia e, consequentemente, a eleição de Saul como primeiro rei. Nós encontramos isso em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10, capítulo 8 e 10, ao 10. Durante a sua escolha por meio de uma grande assembleia em Mispá, Saul foi coroado por sua coragem diante de situações de guerra. Ele trabalhava em Mispa, ficando lá até que foi para Jabes-Gileade. Inicialmente, o seu reinado foi marcado por estabilidade. Entretanto, com o passar dos anos, Saul foi apresentando grande demência e uma inveja consumidora, o que desencadeou numa profunda sensação de insegurança, o que o levou a ter atitudes que comprovaram a sua demência, perseguindo aqueles que o amavam, como Davi, o seu filho e seu filho Jonatas. Com o ato final de seu completo estado de desequilíbrio emocional, Saul pôs término em sua vida em uma batalha contra os filisteus. Então esse foi o início, né, irmãos? O início do período monárquico. A gente tem esse pensamento, essa pergunta, né? Algo que começa errado, tem como dar certo? É difícil, né? Só intervenção divina, né, irmãos? O povo pedindo um rei para Deus. Ah, nós queremos ser governado como as outras nações ímpias. O povo não tinha entendido que eles eram uma nação sacerdotal, que eles eram o sacerdócio real de Deus. Eles não tinham entendido isso. Aí, sem ter esse entendimento da vontade divina, eles vão para Deus pedindo algo que faz eles se tornarem semelhantes às outras nações. Um rei que vai cobrar impostos, que vai botar os filhos deles para ir para a guerra, que vai fazer as lutas deles, né? Então o povo não tinha percebido o quanto eles estavam abençoados sendo governados diretamente por Deus e desejaram um rei. E Deus deu o rei segundo o coração do povo. Um rei que era bonito, que era forte, que era de guerra, que era de batalha, mas que não tinha um coração voltado para Deus. Um coração que, ao invés de se arrepender dos seus erros, apenas consumia-se com remorso, né? Sentia a culpa batendo no seu coração, mas não liberava a necessidade de ser arrependido, de receber perdão, achando que ele dava conta da coisa sozinho, esquecendo de que Deus é o verdadeiro rei de Israel. E que se ele se submetesse à vontade de Deus, com certeza Deus o guiaria, o direcionaria, mas foi rejeitando Deus, foi rejeitando a orientação de Deus, foi rejeitando a direção de Deus e terminou como terminou, porque simplesmente esqueceu quem o colocou ali e para que ele foi posto ali e perdeu-se completamente. Esse é o rei segundo o coração do povo, mas Deus tinha um rei segundo o seu coração para colocar à frente dos seus servos. Após o reinado desastroso de Saul, tem início o reinado de Davi, que diferentemente de Saul, foi marcado pela fidelidade à aliança com o Senhor. O sucesso do reino de Davi foi medido pela sua adesão à lei mosaica e pela qualidade de seu testemunho perante os pagãos, de pureza e de honra a Deus, sendo este um grande diferencial entre os reinos de Saul e Davi. Conquanto que o primeiro reservou seu tempo para perseguir aos seus inimigos, o segundo procurou servir melhor ao Senhor e, como consequência, teve o seu reinado marcado pela grande expansão comercial que marcou sua época. Após ser ungido por Samuel, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, Davi buscou agir com diplomacia inicialmente, fixando o seu reino em Hebrom, na tribo de Judá. Irmãos? Então, enquanto que um tomava as suas decisões por si, o outro sempre buscava a orientação e a direção e a vontade de Deus. O que é interessante a gente entender é que
Aquilo que faz de Israel ser uma nação diferente, irmão, é o seu Deus. Aquilo que faz de Israel ser marcado como uma nação que é diferente das outras nações é a lei de Deus que eles tinham. A lei de Deus, irmãos, é a característica diferencial de Israel. É aquilo que faz eles serem diferentes. Quando Israel abandona essa lei, eles são como os pagãos. Eles perdem as características de povo de Deus. Então, no reinado de Saul, isso não era prioridade. Por isso o reinado de Saul foi o que foi. Porque ele foi colocado para ser rei do povo de Deus e se comportou como um rei mundano. E quando Davi, apesar de seus erros, de seus pecados, porque ele não foi perfeito, era prioridade no reinado dele, irmão, a palavra. Não só a palavra para o povo, mas para o próprio rei. O próprio rei buscou, em muitos momentos da sua vida, se não todos, honrar a palavra, testemunhar a palavra. Davi foi uma das primeiras pessoas que levou a palavra e o conhecimento do Deus de Israel, enquanto já império, enquanto já monarquia, para outras nações. O povo passou a conhecer Deus pela vida de Davi. De outras nações eu estou falando, não o povo de Israel, o povo de outras nações. Isso é uma característica marcante, diferencial, porque Deus de Israel não ficou restrito apenas ao território israelita, mas, por causa disso, outras nações passaram a conhecer o nome do Senhor, e esse sempre foi o propósito e o objetivo de Deus, que Israel fosse uma nação sacerdotal, uma nação que ensinasse outras nações a lei de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. O que não deveria causar surpresa, pois ele era desta tribo, né, tribo de Judá. Israel o Davi colocou lá em Hebron, lá em Judá, né, irmãos? Então, a razão era dessa, ele era da tribo de Judá, então as pessoas ali conheciam melhor ele, era mais fácil ele ir para lá e se estabelecer. E construiu seu caminho para o trono através de seu exílio em Judá, pois não havia chegado o tempo de firmar a sua autoridade em Israel, pois Saul tinha deixado um filho, Isboste e Abner, primeiro de Saul e inimigo de Davi. Entretanto, com a morte destes, o caminho ficou aberto para Davi fixar em Jerusalém a capital, por sua localização estratégica. Com o passar do tempo, Davi constrói o tabernáculo em Jerusalém e traz a arca de volta para a cidade. Lembrando, né, irmãos, que no reinado de Saul, a arca foi levada pelos filisteus. Perderam uma batalha e os filisteus levaram a Arca da Aliança. E nesse momento da história, Davi, ele traz de volta a arca para o povo, para mostrar o quanto Deus estava abençoando. Além de ótimo administrador, Davi também era um grande guerreiro, travando guerras memoráveis contra os amonitas, entre os anos de 903 a 990 a.C. Apesar de seus feitos heróicos, Davi também teve seus pontos fracos, como o adultério com Batseba no ano de 992 a.C. Após o reinado de Davi, assume o seu lugar o seu filho, Salomão, que dá continuação às reformas propostas por seu pai, amplia os limites do reino, constrói o templo, firma acordos internacionais, entretanto, acaba por tropeçar em alguns pontos, o que, por conseguinte, gerou muitos prejuízos para a história de Israel, o que culminou com a divisão do reinado, quando seu filho Roboão assumiu seu lugar como rei. Com a divisão do reino, tem fim o período áureo da história de Israel. Foi um período curto, certo, irmãos? Em que Israel teve um período de expansão geográfica muito grande. Israel, com Davi, cresceu muito, né? Por meio de guerras, por meio de lutas, de conquista.
E quando o seu filho assume, Salomão, com a sabedoria que Deus deu para ele, fez essa expansão se tornar muito maior, por meio não mais da guerra, agora da diplomacia. Ele fez acordos comerciais que fez com que Israel vivesse um período de prosperidade único na história, irmão. Em nenhum momento da história de Israel vai viver a prosperidade que viveu no período do reinado de Salomão. Em relação à paz, em relação à economia, em relação a crescimento, a estrutura, né, arquitetônica. No período de Salomão, esse é o período do auge. Porém, Saul, ele fez acordos políticos envolvendo a sua própria descendência. Ele acabou por se casar com mulheres de outros povos, de outras nações, que não eram convertidas ao Deus de Israel. E essas mulheres trouxeram para Israel a cultura de seus povos, a tradição. E veio com elas, com essas mulheres, a idolatria, deuses. Jezabel, irmão, é um dos frutos das alianças que Salomão faz com os filisteus. Então, ele sim proporcionou a Israel uma expansão muito grande, mas cometeu erros que vai custar, inclusive, a unidade do reino, porque é justamente nesse período, após a sua morte, e não capacitou seu filho, não ensinou seu filho, sabia que seu filho iria herdar o seu trono, ao invés de instruí-lo, como o pai dele fez com ele. Ele não fez isso em relação ao seu filho, e quando o seu filho assumiu, orientado, ao invés de se orientar com os idosos, com os anciãos, com os sábios, com as pessoas que tinham experiência da vida, foi se orientar com os jovens animados, com os jovens revolucionários, e acabou sofrendo pela sua escolha e causou a divisão de Israel. E acabou-se o período de auge, né, o período monárquico que poderia durar gerações de expansão, se encerra ali. Israel poderia chegar a se tornar um império, mas por conta da escolha desses homens, Israel então se divide, se tornando mais frágil e fazendo com que esse período de glória passasse. Esse período ele vai culminar com a invasão da Síria no Reino do Sul. No Reino do Sul? Não, no Reino do Norte, irmão. Israel. Que invade, que leva cativo quem está ali dos judeus e coloca outros povos para morar ali. Aquilo ali vai se tornar um dia Samaria. E o Reino do Norte vai resistir por mais tempo, né? Por alguns anos mais eles vão permanecer, até que chega o momento em que Josias, o último rei, faz uma rebelião e o rei da Babilônia invade o Reino do Norte, Judá, e destrói o templo, destrói tudo, e se encerra esse período de monarquia, acaba. E o que se segue é o exílio de Israel na Babilônia, sob os governadores babilônicos, em seguida sob os medo-persas, e a gente precisa lembrar que nesse período Israel está destruído, a nação, a cidade, Jerusalém, o templo, até que chega o momento em que Ciro e Dários, pelos medos e pelos persas, assumem o trono, assumem um governo, e como já havia Isaías profetizado, séculos antes, esses homens acabam liberando os judeus, né, irmãos? Coisa extraordinária o que os judeus viveram no exílio, mesmo depois de tanta desobediência, de tanta apostasia, de tanto se desviar, e ainda assim a promessa de Deus, o cuidado de Deus e o plano de salvação para a humanidade por causa disso.
Israel consegue sobreviver longe da sua terra, em terra estranha, como escravos. E Deus toca no coração de um homem ímpio. Israel é liberado para voltar, quem quisesse. Muitos voltam, outros permanecem, até porque a sua família, estrutura, cultura, trabalho, família já estava estabelecida naquela nação, então eles decidem ficar. Nós temos nesse período a história, né, de Ruth, nós temos nesse período a história de Esther, que vai se tornar a esposa de Xerxes e vai ser usada por Deus para dar grande livramento para os judeus em todas as províncias do Medo-Persas, né? E logo em seguida nós vamos ter o retorno dos cativos para Jerusalém. Como eu falei, muitos ficam, poucos voltam, mas esses poucos que voltam para tentar reconstruir Jerusalém. Então se levantam os inimigos, acusando eles de revolta contra o governador. E Deus depois, então, manda um decreto. O imperador dos Medo-Persas decreta que o povo judeu tem que reconstruir o templo. Então nós entramos em Ageu, em Zacarias, se aproximando de Malaquias. E se encerra esse período, certo, irmãos? Esse período histórico, que é antes do período intertestamentário, os 400 anos de silêncio de Deus. E esse período se encerra assim, com uma pequena parte dos judeus em Jerusalém, com muita luta, com muita dificuldade, reconstruindo o templo, reconstruindo o muro, reconstruindo Jerusalém. E aí se segue todo aquele processo que vai acontecer no período intertestamentário. Então, em síntese, esse é o conteúdo desses livros. Existem particularidades em cada livro. Se você for estudar, você vai encontrar muito ensinamento, muitos acontecimentos, muita manifestação de Deus, em particular, a cada livro. São histórias sobrenaturais, incríveis, da relação de Deus com o seu povo, que nós não temos como ir nessas nuances, senão nós precisaríamos de muito mais tempo para fazer esses estudos. Mas, em síntese, em resumo, essa é a relevância teológica, são esses acontecimentos importantíssimos que são registrados, que são marcados nesses livros. Amém, irmãos? E o esboço, irmão, o esboço está no livro dos irmãos. Eu pensei em fazer aqui a leitura e comentar um pouco sobre o esboço, mas eu não vejo como indispensável, como necessário. Se for acontecer de eu passar alguma atividade baseada em esboço, o que é pouco provável, os irmãos vão ter acesso a esse esboço dentro do livro dos irmãos, certo? É importante que os irmãos leiam, que os irmãos analisem, para conhecimento de estrutura dos livros e tudo mais, mas aqui na nossa aula não se faz necessário, irmãos. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe, fique com Deus em nome de Jesus e nós nos vemos segunda-feira com a terceira aula. Amém? Oremos para agradecer. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por esse momento de estudo, de análise, de reflexão. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajuda, Senhor, a olhar a história de Israel, a ver a tua atuação nesse povo e a aprender a nos relacionar contigo, a te obedecer, a viver a tua vontade, a tua palavra e te glorificar em todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.